Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia, continuando o nosso reino Animalia. Vimos na aula passada, o grupo dos poríferos, então vamos dar continuidade aos grupos seguindo a árvore filogenética, desse reino. Então, após os poríferos, a gente tem o grupo dos quinidários. O grupo dos quinidários é composto pelos animais água-viva, coral, anêmonas do mar, hidras e também as caravelas portuguesas, tá? Então são esses indivíduos aqui que a gente está vendo, que eu trouxe para vocês em imagens para a gente saber do que a gente está falando. Que a gente às vezes fala, é uma anêmona do mar, mas o que é uma anêmona do mar, né? Então essa daqui, por exemplo, é uma anêmona do mar, nessa terceira figura. Então o grupo dos quinidários, eles englobam aí mais de 11 mil espécies, catalogadas até agora, Então os indivíduos que compõem são esses. Anteriormente, o grupo dos quinidários eram chamados de selenterados. Então vocês podem encontrar na literatura esse termo ainda, tá? Mas hoje, a maioria da literatura a gente encontra já quinidários, que é devido a uma célula que eles possuem, nos tentáculos, que tem uma substância tóxica, urticante. A gente vai falar isso, tá bom? Então aqui só pra gente ter uma apresentação, de quem são os animais que compõem, então, esse grupo, certo? Qual é o principal ambiente deles, Então o hábitat principal é o ambiente marinho, tá? De águas tropicais rasas, tá? Pouquíssimas espécies a gente vai encontrar em água doce e nenhuma é terrestre. Então eles são estritamente aquáticos, tá bom? Eles também, como os poríferos, eles apresentam uma organização corporal muito simples, tá? Mas eles são mais complexos um pouco referente aos poríferos, tá? Porque aqui a gente já vai ter aí tecidos verdadeiros, já que lá nos poríferos a gente não tinha isso, Então aqui isso já é uma novidade evolutiva, que são os tecidos verdadeiros, tá? Eles são diblásticos, Então eles possuem 2 folhetos embrionários, que é a ectoderme e a endoderme. Como eu falei para vocês, possuem tecidos, tá? Então aqui eles têm tecidos verdadeiros. Esses tecidos verdadeiros permitem, então, o desenvolvimento de importantes funções, como a natação em alguns deles, Vocês viram que uns são de vida livre e outros são sésseis, E a capacidade de responder a estímulos, Então aqui a gente também já tem uma novidade evolutiva, Que são células sensoriais. Eles possuem simetria radial e apenas um orifício corporal, que é a boca. Como a gente viu lá naquelas características gerais dos animais, Uns vão ter um orifício apenas, outros vão ter 2 orifícios, que é a boca e o ânus. Nesse caso aqui, eles apresentam só um orifício, que é a boca. Em volta da boca, vão ter-se vários tentáculos, que é utilizado para defesa e para captura
de alimento, tá? A estrutura corporal, então, desses indivíduos. Os quinidários, eles apresentam dois tipos morfológicos, tá? Estrutura corporal, né, apresentam duas variações, que eles podem ser em forma de pólipo ou em forma de medusa, tá? Algumas espécies, elas podem apresentar um estágio de pólipo e outra de medusa, tá? Durante o ciclo de vida. Então, durante o período do ciclo de vida, eles podem apresentar essas duas fases, tá? Que é a alternância de gerações. Aqui vocês vão encontrar muito o termo metagênese para os quinidários que apresentam aí as duas formas, né, em diferentes períodos da vida, tá bom? Então, o pólipo é uma forma de vida séssil, tá? Então, aqui um pólipo, ele tem a vida séssil, então ele é preso a um substrato, tá? Então, ele não tem uma movimentação ativa. Então, eles estão associados a um substrato, seja, né, o fundo do oceano, seja uma rocha, uma concha, ele está séssil em algum lugar pela essa superfície aqui. Essa superfície, ela é chamada superfície aboral, né, que fica presa ao substrato. E aqui, essa cavidade aqui, ó, que não está presa, né, ao substrato, é a boca do animal. E como a gente pode ver, né, é cheio de tentáculos. E esses tentáculos, então, eles são responsáveis pela captura das presas, né? Então, quem tem, né, essa morfologia são as hidras e as anêmonas do mar, né, que elas estão fixas aí a um substrato. As medusas, né, que é essas aqui, elas têm vida livre, né? Elas se movem ativamente, elas nadam, né? Elas têm esse formato de sino, parece um sino, e a boca voltada para baixo, né? Assim como os tentáculos também, né, são virados para baixo. Então, nas duas morfologias, a boca é rodeada de tentáculos, tá? Exemplos, né, de medusas são as águas-vivas e as caravelas portuguesas, tá? Então, isso só para a gente apresentar, então, né, esses dois tipos morfológicos, que a gente tem o pólipo e tem a medusa. Então, vamos entender melhor o funcionamento da estrutura, né, desses quinidários. Então, a gente pode ver que os dois, né, apresenta o corpo como se fosse um saco, né, todos dois, onde a gente tem uma abertura, né, que se conecta a um saco. Então, aqui eu tenho uma abertura que se conecta a um saco. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma abertura que se conecta a um saco. Parece um saco, né? Que é uma grande cavidade. Essa cavidade central, ela é chamada de gastrovascular. Então, aqui toda essa cavidade, né, gastrovascular, e aqui toda essa cavidade gastrovascular. Então, eles têm uma abertura se conecta a uma cavidade. Aqui eu tenho uma abertura que se conecta
a uma cavidade. É nessa cavidade que ocorre o processo de digestão. Então, aqui também é uma novidade evolutiva. Essa cavidade gastrovascular, ela é uma novidade evolutiva. Então, é o primeiro grupo a apresentar essa cavidade, né, gastrovascular. Então, aqui eu não tenho um sistema digestório completo, tá? Mas essa cavidade auxilia aí no processo de digestão, que ela vai ocorrer de forma extracelular e depois intracelular, tá? E essa cavidade gastrovascular, ela funciona ainda como um esqueleto hidrostático, né? Porque essa abertura, ela comunica, né, o meio externo com essa cavidade, né? Então, essa abertura que é a boca, né, ela comunica o meio externo com a cavidade. Então, é nessa boca que entra e sai o alimento. Aqui, aonde tem essa região da boca, ela é chamada de superfície oral. E como eu falei para vocês, a inversa a ela, essa que fica presa no substrato, é chamada de cavidade aboral, tá? Na boca, aqui ao redor da boca, que eu falei para vocês, que a gente tem os tentáculos, né? Eles são especializados na captura do alimento, né? E na manutenção, na manipulação desse alimento para dentro dessa cavidade gastrovascular, né? Onde vai acontecer então a digestão extracelular e depois acontece a absorção, né, dos alimentos intracelular e que é disperso aí pelo corpo desse quinidário. A parede do corpo dos quinidários, né, é formado por dois folhetos embrionários, como a gente viu, né? A epiderme e a endoderme, que aqui é chamado de gastroderme, tá? Então, eu tenho a epiderme e a gastroderme. A epiderme é essa camadinha azul aqui, né? Que é a camada mais externa, né? E a gastroderme é a que está internamente aqui, a gastroderme. Então, ela reveste a cavidade gastrovascular. Então, por isso que tem esse nome. E entre, né, a epiderme e a gastroderme, eu tenho a mesogleia. A mesogleia é uma camada gelatinosa. Então, é ela que dá esse movimento aos quinidários, né? De moleza, de molejo para lá e para cá, de movimento, tá? Então, é essa mesogleia. Por todo o corpo do quinidário, a gente tem células especiais, chamada de quinidócitos, tá? Que atuam na proteção do indivíduo e na captura das presas. Mas assim, essas células, elas são mais especiais nos tentáculos, tá? Porque essas células, elas são arredondadas e apresentam uma organela em formato de cápsula, tá? Dentro dessa cápsula, a gente tem os nematocistos. E esses nematocistos, eles contêm um filamento enrolado, tá? Que é de onde sai a toxina, tá? Então, nesse nematocisto, né, quando a espécie ela se sente ameaçada, né,
é uma espécie de gatilho, né, que ele libera então é, esse filamento, tá, que sai do nematocisto. Então, através desse quinidócitos ou quinidoblastos, tá, vocês podem encontrar esse termo. Então, quinidários vem a partir dessas células, tá? Porque é uma característica muito especial desse grupo que são essas células, tá? Que dentro desses quinidócitos, né, possuem uma organela em formato de cápsula, né, chamada de quínida. E dentro dessa quínida a gente vai ter então esses nematocistos, né, que contém um filamento enrolado que quando o organismo, o indivíduo, ele se sente ameaçado, né, ou por alguma presa ou qualquer coisa, ele ativa então, né, esse filamento, né, e libera esse filamento. Então, ele é disparado com uma substância química ou por contato, né? Então, por exemplo, se tem alguma substância química próxima a esse indivíduo, ele acaba liberando, disparando esse filamento que perfura, né, a presa e injeta a substância urticante, produzida então pelo quinidário. E essa substância ela pode trazer diversas ações, né? Queimadura, principalmente nos humanos, né? Queimadura, mas em determinados indivíduos, né, marinhos, como peixes, por exemplo, pode trazer paralisia ou até mesmo a morte, tá? Do indivíduo. Então, esses acidentes, né, muito comum, principalmente no litoral brasileiro, né, nas praias, a gente vê muitas águas-vivas, né? Então, nós humanos entramos em contato aí com esses animais, né? E podem trazer então queimaduras e até mesmo irritações na pele, né? Então isso é muito comum a gente observar, tá? Então isso é basicamente, né, a estrutura deles. Como eu falei para vocês, eles não têm sistema digestório, não tem sistema circulatório e nem sistema respiratório. Então como que eles sobrevivem, né? Eles se alimentam de substâncias, partículas, né, em suspensão na água, que vai entrar pela boca. Mas eles, lembrando que eles são carnívoros, tá? Então eles podem se alimentar de até mesmo de outros quinidários, eles se alimentam de peixes, de crustáceos, tá? Lembrando que pequenos, né? Esses peixinhos aí bem pequenininhos que entram aí pela boca. Então, quando eles capturam, né, o alimento com o auxílio dos tentáculos, né? Então, é a partir dos tentáculos que eles levam esse alimento para essa abertura que é a boca. Ela vai diretamente para essa cavidade gastrovascular. Elas são fracionadas, né? Então, esse alimento ele vai ser fracionado por ação de enzimas, né? E os nutrientes eles são distribuídos por todas as partes do corpo, né? Então, a partir da digestão extracelular e depois intracelular. Os resíduos, lembrando que eles só têm um orifício, que é a boca. Então, os resíduos dos alimentos que não foi aproveitado são eliminados pela boca, tá? Então, aquilo que não é aproveitado, eles jogam fora de volta pela boca. E eles só voltam a se alimentar de novo depois que eles jogaram fora, né, esses dejetos alimentares, tá? Como eles não possuem sistema respiratório,
eles, né, possuem trocas gasosas que ocorrem diretamente entre cada célula e o meio, né? Desculpa, através do processo de difusão, tá? Então, sistema circulatório, respiratório, a mesma coisa, tá? Através de difusão. Uma outra novidade evolutiva, que eles são os primeiros animais a apresentar neurônios, tá? As células nervosas. Lembrando que neurônio não é aquelas, né, só aquilo que tá na nossa cabeça, tá? Às vezes quando a gente fala em neurônio, a gente fala assim, mas isso nem cabeça tem, tá? São células o quê? Sensoriais, células nervosas, tá? Então, o sistema nervoso deles são bastante simples e é caracterizado por ser do tipo difuso, tá? As células, essas células nervosas, elas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis, tá? Que faz a locomoção. Então, esses animais, eles detectam e respondem estímulos de diferentes direções, tá? Por causa dessas células sensoriais e contráteis, certo? Tudo bem até aqui? Então, essa foi a estrutura, né, bem simples deles para a gente compreender como que eles sobrevivem aí, né, no fundo dos nossos oceanos. E a gente tem a reprodução. Eles podem, né, os quinidários, eles podem se reproduzir da maneira sexuada e assexuada. A forma assexuada, né, é a mais comum, ocorre por brotamento, tá? Como o exemplo que eu trouxe aqui para vocês da hidra adulta, tá? O broto, a gente consegue observar aqui, né? O broto nascendo, o broto crescendo, o broto jovem, até que ele se desprende, né? Então, é muito comum, né, nos pólipos, tá? Então, nas hidras, né, nos corais. Então, na superfície do seu corpo formam pequenos brotos que se desenvolvem e se desprendem do animal onde se formou, originando novas hidras, né? Como está aqui na imagem. O broto jovem, ele se desprende e esse broto está livre. Então, forma-se um indivíduo geneticamente igual, tá? Então, no brotamento não ocorre variabilidade genética, tá? Pode acontecer de os brotos permanecerem presos, tá? Aqui a hidra original, né? Na hidra adulta. E acaba formando aí grandes estruturas rochosas como os recifes de corais. Desculpa, gente. Tá? Então, a reprodução assexuada vai acontecer aí nos pólipos, tá ok? A sexuada ocorre em pólipos e medusas, tá? Aqui a gente vai ter o que? A produção de gametas masculinos e femininos. Então, aqui eu já consigo ter uma variabilidade genética, tá? Então, a hidra masculina, ela possui testículos que produzem apenas espermatozoides, que são os gametas masculinos. Então, aqui, ó, eu tenho o masculino, a hidra adulta masculina, e eu tenho a hidra adulta feminina, tá? A hidra masculina, ela vai liberar, então, os espermatozoides, né, na água, e eles vão se deslocar até aqui a hidra feminina, tá? Porque o óvulo, ele fica exposto na superfície do corpo. Aqui a gente tem a imagem aumentada, tá? Então, aqui o espermatozoide sai da hidra masculina
e vai nadando, tá? Até o óvulo exposto na superfície do corpo da hidra feminina, né? Fecundando os óvulos no interior do ovário. Após a fecundação, então surge o embrião, aqui se formando então o embrião, que é o estágio de blástula. E que, né, surge o embrião, depois esse embrião ele se desprende, tá, do corpo da hidra fêmea e desenvolve em uma hidra jovem, tá? Então aqui, ó, no estágio de gástrula, né, ela se desprende, tá? E ela cai no subsolo, no substrato e se fixa, né? E começa a se desenvolver, tá? Aqui não tem estágio de larva, né? Então o desenvolvimento do embrião é direto. Aconteceu a fecundação, né? Eu tenho a formação do embrião. No estágio de glástula ele se desprende, cai no substrato e se desenvolve, tá? É muito simples, né? Também a reprodução. Como eu falei para vocês, acontece, né, a alternância de gerações ou a metagênese. Essa alternância de gerações ocorre quando as medusas que são sexuadas, elas dão origem aos pólipos. E os pólipos dão origem às medusas por reprodução assexuada. Então vai acontecer os dois processos, né? A fase sexuada e a fase assexuada, tá? Então como que acontece? As medusas masculinas, elas liberam seus espermatozoides na água e as medusas femininas podem liberar também os óvulos na água ou retê-los no interior do corpo. E esses óvulos são fecundados pelos espermatozoides, originando uma larva, tá? Ciliada, chamada plânula, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui eu tenho o macho, a fêmea. O macho libera o espermatozoide vai nadar até o óvulo. Eu vou ter então a reprodução sexuada. Tem a formação do zigoto, passa-se pela fase de blástula e gástrula, se desenvolve então numa larva chamada plânula. Essa larva, ela nada livremente até ela se fixar então no substrato, né? Ou em qualquer objeto submerso, que pode ser, por exemplo, uma rocha, tá? E cresce e transforma-se num pequeno pólipo, tá? Então aqui ela formou um pequeno pólipo e ela começa a se desenvolver e reproduzir assexuadamente por brotamento, dando origem a uma nova colônia, tá? Começando o ciclo novamente. Então, por isso que a gente fala que é alternância de gerações, porque eu tenho as duas fases, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Também bem simples, né? E pra gente finalizar, tá? Só para mostrar para vocês que esse grupo ainda, né, tem algumas classes. Então, dentro do filo, a gente tem 4 classes, tá? A Anthozoa, que apresentam apenas a fase polipóide, então são os pólipos, né? São marinhos e representam a maior classe do filo Cnidaria, que são as anêmonas do mar e os corais. Eu vou ter a Hidrozoa,
né, que são as hidras, que também possuem a fase polipóide predominante, e a sua maioria, né, vivem em água salgada. A gente tem a caravela portuguesa, né, Sisyphozoa, que são exclusivamente marinhos e possuem a fase dominante, a medusoide, tá? Então aqui a água viva e a caravela portuguesa. Lembrando que a caravela portuguesa é uma colônia, tá? Lembrando as relações ecológicas. E a cubozoa possuem forma de medusas, né, de corpo incolor, e eles são altamente venenosos, tá? São animais predadores e bons nadadores. Parece muito com a água viva, tá? Mas não é. É o grupo menos estudado e possui apenas 20 espécies. Então é muito raro a gente encontrar, tá? Então é uma vespa do mar. Parece aí água viva, mas não é, e é muito venenoso, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Então esses são, né, os grupos, as classes que a gente tem dentro do filo, tá? Dos quinidários, desculpa, tá? Então é o que eu falei pra vocês, é um apanhado geral, tá? Vocês devem aprofundar mais aí os estudos, principalmente nesses grupos, né, aqui, principalmente água-viva e esse daqui, os corais, né, porque a gente hoje tem uma grande problemática em volta dos corais, né, que é o clareamento dos corais, advindo aí do aquecimento global, né? Então a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento. Então aqui não dá pra gente fazer isso. Então eu deixo que vocês corram atrás, aprofundem mais os conhecimentos de vocês, tá? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês, mas faça, além desses exercícios, procurem outros e façam mais exercícios, porque quanto mais exercícios vocês fizerem, maior é os estudos de vocês, né? Mais informação vocês vão tendo através da prática dos exercícios, tá bom? Muito obrigada, bons estudos, e qualquer dúvida estou à disposição.